Olá, amigos da TV Cidade de Santo André. Sou a Anísia Unten e nós estamos aqui nos limites da eternidade, dando sequência a todas as aventuras que passaram aquele povo que saiu do Egito, né? Que estavam caminhando pelo deserto, muitas revoltas, muitos abalos. E exatamente 3 meses depois, o Senhor chama Moisés no monte e começa a explicar para ele quais seriam as leis que deveriam ser cumpridas. E aí ele vai passar uma relação, e nessa relação é toda uma linha assim, comportamental e também moral, que o povo teria que observar. E uma coisa muito interessante que aconteceu, que acontecia todas as vezes, né, que tinha essa proximidade com o Senhor, né? O povo, ele ouvia os trovões, o som, aquele som metálico que eles normalmente, né, nas traduções vem como o som de trombetas, relâmpagos, fumaça, e tudo isso saía do monte onde Moisés estava recebendo, né, as ordens, as orientações do Senhor. Esse povo, lógico que diante de toda aquela ostensiva demonstração de realmente existir alguém ali conversando com Moisés, eles começaram a dar crédito naquilo que Moisés estava realizando e trazendo eles a realidade a respeito da fidelidade ao Deus que, né, era do povo de Israel. Eles ficaram com muito medo de serem mortos por esse Deus quando eles viram toda aquela manifestação no monte. E Moisés falou que eles ficassem calmos, que apenas, né, Deus estava demonstrando para eles a força que ele tinha, né? E que, na verdade, aquela motivação de tudo aquilo que estava acontecendo era justamente para que eles não mais caíssem nos erros que eles já vinham caindo há muito tempo, né? E quando essa nuvem chegava, era uma nuvem escura. Então o povo ficava a uma certa distância e somente Moisés subia, né, na nuvem escura. E isso daí é bem interessante, porque essa nuvem escura, por todos os barulhos, relâmpagos, né, fumaça e tudo mais, então sabemos que poderia ser perfeitamente um veículo. E esse veículo foi dado ou chamado por diversas vezes da glória do Senhor. E aí esse Deus começa a falar para Moisés, né? Tudo aquilo era tipo de um estatuto que eles teriam que acompanhar, que obedecer. E todas as vezes era somente Moisés que subia, né, nesse monte onde tinha essa nuvem escura, onde ele falava com o Senhor, trazendo novos recados para o povo de Israel. E esse povo, em primeiro momento, ficou estarrecido. Eles ficavam esperando as resoluções do Eu Sou, como ele se denominava. E assim as leis começaram a ser instituídas e Moisés ia transmitindo oralmente para o povo. E aí ele foi falando várias leis a respeito da família, a respeito da liberdade de escravos. Então foram vários mandamentos, né? Que, se nós analisarmos, são bem mais que 10. Mas depois será sintetizado, né, e usado isso como os 10 mandamentos que nós conhecemos atualmente. E
uma das coisas que era primordial era honrar pai e mãe. Porque aquele que não honrasse pai e mãe seria amaldiçoado. E isso era muito importante porque eles estavam formatando um povo, né? Moisés estava criando, né, uma nova geração onde eles teriam que adquirir valores, porque a geração que saiu do Egito ia, né, se extinguir e outra geração mais nova já estaria o quê? Com os valores todos assimilados. E assim nós vemos que Moisés, na verdade, se nós analisarmos, há muita similitude com o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi provavelmente foi lido por Moisés e também era um estatuto onde tinha várias questões que tinham que ser implantadas, porque eram questões comportamentais. E esse encontro, né, constante de Moisés com o Senhor, ele estava acontecendo, né, repetidas vezes. Até um dia, quando Moisés, ele sobe no monte e ele fica lá por muito tempo, 40 dias. E esses 40 dias que Moisés ficou no monte, o povo, inclusive Arão estava lá embaixo, era só Moisés que subia, então Arão ficou lá embaixo e o povo começou a ficar inquieto, já haviam passado, né, um determinado tempo e eles se sentiram abandonados por aquele que tinha como compromisso maior levá-los para a terra prometida, a terra que mana leite, né, e mel. E estava lá embaixo, ali na frente, né, no lugar mais de destaque, mas naquela distância que foi delimitada, os 70 anciãos, que isso é um número bem, digamos assim, né, bem cheio de significados, os 70, os 7, né? Então eles ficaram lá embaixo e com aquela demora começou a haver uma certa exaltação, um certo receio, e aí então eles ficaram, chamaram Arão e falaram: nós estamos meio que à deriva, Moisés talvez não volte mais. E aí eles começaram a ficar desesperados e fizeram um bezerro de ouro. Achei engraçada essa parte, engraçada e interessante, porque num curto espaço de tempo eles pediu, né, que tá escrito isso na Gênesis, eles todos que tinham brinco de ouro, cordão de ouro, enfim, enfeite, normalmente era brinco de ouro, teria que ser dado para Arão, e Arão então fez o bezerro de ouro. Mas se observarmos as dificuldades, né, em tão pouco tempo deles criarem um bezerro de ouro maciço, então percebemos aí, né, deixando a inocência de lado, nós vamos perceber que esse bezerro de ouro saiu do Egito. Era impossível, né, esse trabalho de ourives numa perfeição de um bezerro maciço de ouro. E quando estava acontecendo, enquanto acontecia isso, aquele que falava com Moisés, que eu já falei que às vezes poderia ser o próprio Senhor ou algum dos seus emissários ou seus próprios filhos. Então eles estavam ali, Moisés recebendo tudo, e aí o Senhor falou: olha, pelo que eu estou escutando daqui,
está acontecendo alguma coisa lá embaixo e parece não, ele afirmou, né? Fizeram um bezerro de ouro. E isso deixou o Senhor de Israel, o representante do Senhor de Israel, muito, muito bravo. E Moisés teve que descer às pressas e perguntar o que estava acontecendo. E aí falaram, né? Você estava demorando, então nós achamos que você não voltaria, então nós resolvemos fazer essa imagem do bezerro para adorarmos. E Moisés então ficou muito, muito bravo. Ele ficou muito furioso. Ele já estava com as 2 tábuas com as 10 leis primordiais. E ele quebra as tábuas, né? Quebra as tábuas e daí fica complicado a situação, né? Porque ele adverte que aquilo foi um grave erro que eles cometeram e que seriam punidos. Mas enfim, ele volta novamente lá pro monte, né, onde estava a nuvem escura, e recebe outra vez já as tábuas prontas, né, ali escrito na pedra. E daí, quando ele desce, ele então passa para o povo os 10 mandamentos. Mas que se nós observarmos no livro de Levítico, que é o livro que tem todas as leis, nós veremos que são muitos itens, o estatuto moral é muito extenso, muito abrangente. Então, toca em todos os pontos de uma sociedade. E, na verdade, os colonizadores, eles, né, na parte de Enlil, eles tinha como objetivo principal essa moralização no sentido de educação da civilização humana. Então, o objetivo maior era formar cidadãos íntegros ou uma civilização íntegra. Então, para tanto, tinha que ter, e como até os dias atuais, tem que ter esse molde, né, da justiça, da moral e da ética. Então, foi isso que talvez tenha sido até um grande impacto, porque o povo, eles não tinham ainda aquela visualização. Eles estavam sendo conduzidos para um reencontro com aquele Deus que há muito tempo já vinha, né, ali conduzindo para que esse povo fosse o exemplo, o modelo, o protótipo, né, da civilização íntegra. E quando aconteceu isso, então, do lado, né, dos civilizadores, quando eu falo civilizadores, eu estou falando do clã de Enlil e seus filhos. E houve, né, um choque porque percebeu que o trabalho seria muito maior do que ele próprio esperava, o Deus Enlil. Mas o Deus Enlil, então, né, eu estou meio confusa, Deus Enlil, você fala o Senhor de Israel, é o mesmo Senhor? Sim, é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor, apenas com outro nome. Lembrando que quando Moisés perguntava qual é o seu nome, porque existiam vários deuses. Então lá existia o Deus Enki, o Deus Marduk, o Deus Nebo, o Deus deixa eu ver o outro Deus, Ninurta, enfim, vários deuses. Mas o Deus de Israel era o Deus Enlil, que eles, quando estavam lá na Mesopotâmia, chamavam-no de Pai.
pai Enlil. E quando Moisés pergunta, quando ele chama Moisés ali naquele monte onde tinha a sarça ardendo, Moisés pergunta o nome dele, ele fala, eu sou e só. Mais uma vez Moisés pergunta, quando ele vai, é mandado falar com o faraó, mas que nome eu darei? Que chegarei lá para o faraó e falarei, seu nome, eu preciso falar para ele, para libertar o povo hebreu do Egito. Aí a única resposta foi, eu sou o que sou. Essa resposta é bem compreensível porque o Senhor do comando, o Senhor que tinha, que a administração de todo o globo terrestre, e isso eu estou falando lá muito tempo atrás, ele era o responsável, seria ele que daria conta dessa civilização íntegra. E quando Moisés pergunta, então ele não quis se identificar logo, porque exatamente Moisés ia para o Egito, aonde lá estava o maior adversário do Deus de Israel, que era Marduk ou Amon-Ra, como ele ficou conhecido e como é reverenciado ainda com esse nome. Então ele fala, eu sou o que sou, ou seja, eu sou acima, daquele que se diz o Deus, que estava lá no Egito, Então, Moisés, ele teve também que criar, um laço de identificação com esse Senhor de Israel, e era eu sou. Então ele não tinha bate pronto, assim, quando ele ia falar pro povo, porque normalmente o povo falava o Deus Marduk, o Deus Enki, então ele não tinha esse nome para falar. Então ele colocou Yahvé, que é uma palavra que significa o eterno, alguma coisa assim. Então o Moisés, ele coloca esse nome para que o povo começasse a adoração a um Deus, que daí no caso é Yahvé, que em muitas traduções aqui no Brasil é Jeová, para que eles pudessem ter um norte em relação a esse Deus. Mas, as recaídas eram muito fortes. Então o povo, eles caminhavam, mesmo porque existia aquele fenômeno, do povo ser direcionado no deserto com uma nuvem branca durante o dia e uma coluna de luz durante a noite. Mais uma vez, nós podemos abstrair que aí existe uma tecnologia, E então eles iam acompanhando. E era bem interessante porque quem mandava o povo parar não era Moisés, era o Senhor, de acordo, que eles tinham um sinal, Então Moisés sabia quando tinha que parar, porque o Senhor que mandava e o povo parava. Aí eles paravam, ficavam um determinado tempo, que também não sabia, mas de uma hora para outra vinha o sinal e todo mundo tinha que se colocar em marcha. E como eu falei, era uma população muito grande para ter aquela andança. Em determinado momento, Moisés falou para o povo, que ele queria um tabernáculo. E isso foi realizado porque, como eu estou falando, Moisés estava trazendo para aquele povo um ponto central, onde eles seriam ligados através do Senhor de Israel ou do Senhor dos Exércitos mais tarde. Então o Senhor pede
para Moisés, para que o povo, aí já começa a falar, o povo israelita, né, trouxessem para ele ouro, prata ou bronze. Então todos esses metais importantes era para ser recolhido. Eles recolheram realmente. E também pediu fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pele de cabra, de pelos de cabra, né? Peles de carneiros tingidos de vermelho e peles finas e também madeira de acácia. Um outro ponto bem que suscita, né, uma reflexão é como que no meio do deserto, sem água, a tinta era um produto muito caro. As vestes sempre eram da mesma cor. Aqueles que tinham vestes coloridas eram pessoas extremamente ricas, porque o processo de tingimento era extremamente custoso, né? Eles tiravam de um caracol chamado murex, eles tiravam lá a cor vermelha e assim eles iam criando as cores. E aqui, como nós vemos, são peles, né, ou peles de carneiro de vermelho. Nós vamos ver que eles vão precisar também da cor azul, né? Precisavam de azeite para as lamparinas, especiarias para a preparação do azeite, de ungir a unção. O óleo tem uma representatividade muito grande na cultura e nós sabemos até hoje, né, que esse costume ainda perdura em muitas denominações religiosas. É comum, né, colocar o óleo. Acho que a Igreja Romana ainda, né, tem lá o dia de fazer essa unção com óleo. E também tinha que ter incenso com cheiro agradável. Então são coisas que tinha que estar na bagagem. No deserto, eles não iam encontrar, né, nenhum mercado onde eles pudessem comprar. E pedras também preciosas, pedras de ônix, né, que eram pedras de valor, porque essas pedras seriam colocadas no manto sacerdotal, que os sacerdotes, o sumo sacerdote usaria sempre um colete com pedras colocadas em disposições bem direcionadas, né? E esses coletes, né? Há quem diga que na verdade era para que quando o sacerdote chegasse na arca, ou perto da arca, ele não fosse fulminado, seria uma proteção para ele. E assim, eles, depois de muito trabalho, eles começaram a construção desse tabernáculo, né? Aonde ficaria guardada a Arca da Aliança, que continha as 2 tábuas do Decálogo. Essa arca de madeira, ela tinha que ser de acácia, né? E era uma madeira acetinada, que tinha mais ou menos 90 centímetros, né, de comprimento por quase o mesmo de altura, de largura, né, e altura. E ela teria que ser revestida de ouro puro. Evidentemente que essa arca também já estava com eles. Seria impossível esse trabalho no meio do deserto, 3 meses depois da saída. Enfim, a elaboração da arca e daquela parte que ela iria ficar foi muito dispendiosa, foi muito e bonito também, né?
Mas dentro da minha concepção, tudo isso já estava com eles, né? Então, não foi à toa que o faraó foi atrás, porque quando eles saíram, muitas coisas levaram do Egito. E assim, toda a confecção do tabernáculo é muito assim, completamente conduzida pelo Senhor. Tudo era completamente dentro daquilo que o Senhor tinha planejado, né? Então, eles usavam muito linho, tecidos de linho para fazer a parte, né, onde ficaria o Santo dos Santos, que é onde a arca seria depositada. E tudo era uma obra-prima. Então nós temos assim algumas ilustrações que mostram, né, que essa era como era o tabernáculo, porque muitas pessoas falam a tenda, aonde estava a arca, mas não é tenda, não, é um tabernáculo, porque ele era bem grande e completamente muito bem feito. E assim, só os levitas tomariam conta do templo, porque das 12 tribos que vieram dos filhos de José, de Jacó, só uma ficou sem receber a terra, né, o território, foi a de Levi. Então Levi, eles foram colocados apenas para cuidar do templo. Então todos os levitas, os descendentes de Levi, seriam coanins, né? Ou traduzido depois para o latim como sacerdotes. Então eles seriam o sumo sacerdote que estariam ali. No próximo episódio eu vou colocar melhor, né, toda essa magnífica construção e também, né, aonde que foi colocado o lugar para fazer os holocaustos. E assim, qual o objetivo, né, de tudo isso? Era justamente para que o povo começasse novamente a retornar para o seu Deus. E lembrando que o Deus de Israel, na verdade, ele seria o Deus de todo o globo terrestre. Ele só se intitula Deus de Israel porque era o povo, né, como eu falei, que seria o espelho da civilização íntegra. Mas nós veremos que as dificuldades foram sempre muito maiores do que até as condições, mesmo quando eles tiveram, que veremos mais adiante, de manter, né, ou de fazer esse Deus ser conhecido e não ser mais profanado, porque o Deus de Israel, outrora o pai Enlil, quando ele se afasta um pouco daquela região por uma necessidade, então o seu templo é ultrajado, é tomado, é invadido, né? E aí existe daí a cooptação, né, de mentes do outro Deus adversário, e começa então não vou falar luta, mas começa um momento muito difícil para nós que somos vindos, né, de todos esses esforços e também tentativas, né, de colocar uma ordem dentro desse planeta. E assim nós veremos nos próximos episódios. Agradeço a todos. Até a próxima.